Alô, galera, Daniel Dias na pista na área, segundo bloco agora, tá certo? Com Everton Moraes, pregador diácono, desde os 6 anos de idade, vai explicar isso agora, nesse bloco. E o Marcos Roberto, cantor gospel, bênção de Deus, está aqui conosco, né? Os dois estão para agregar e falar das coisas de Deus, para alcançar a tua vida, você que está precisando aí de uma palavra de conforto, ou está precisando aí simplesmente ouvir as coisas de Deus, e também já é uma pessoa que anda com Deus, mesmo a gente sendo pessoas que andamos com Deus, todos os dias nós precisamos estar em conexão com Deus, não é verdade? Eu costumo dizer, não sei se o Everton e o Marcos compactuam com o que eu vou falar agora, mas a minha opinião é a seguinte, é clara, não é aceitei Jesus e meu nome está lá no livro da vida e tchau e benção. Aí é fácil, meu amigo, aí é fácil. Você aceitar Jesus é todo dia, aceitar Jesus e não aceitar você todo dia. Tá? Abdicar de você todo dia, assassinar você todo dia, não assumir você todo dia e assumir Deus na sua vida todo dia. Porque senão, meu irmão, senão não tem sentido. Porque é por isso que muito religioso está indo para o caminho do inferno, da perdição. Porque ele falou, aceitei Jesus, está tudo certo. Minha vida então está um mar de rosa, agora eu vou para o céu e começa na religiosidade e se perde, né? Então você deve ter visto isso, deve ver isso, acompanha isso, e sabe muito bem o que eu estou falando. Bota no espaço de mensagem, que se você acha que eu falei alguma besteira, ou se você acha que eu estou certo, por favor. Pode falar o que você quiser, tá? Pode me exortar, mas na palavra. Porque segundo a reta justiça, a gente pode julgar. Não podemos julgar pessoal, mas podemos julgar segundo a reta justiça, tá? E deixa o like. Sempre canso de falar. Não deixou o like, quer apertar, não vai nada para tua conta bancária não, tá? Não vai ter nenhum prejuízo na tua conta bancária, não vai debitar nada na tua conta bancária. É só apertar esse like, esse joinha aí, ó, tá certo? E os pais de comentários escrever um comentário. Por quê? Que o algoritmo, que é um robô do YouTube, vai entender que a entrevista é muito boa e vai começar a distribuir essa entrevista e outras pessoas serão alcançadas com essa entrevista e almas se converterão com essa entrevista impactante com o nosso cantor gospel Marcos Roberto e com o nosso evangelista, pregador diácono Everton Moraes. Valeu? Posso contar com você? Beleza, então. Vamos lá, então. A primeira pergunta que eu vou fazer agora é para o Everton Moraes. Eu comecei falando com o Marcos naquela hora, né, no primeiro bloco, e agora eu começo falando com você. O Everton, você falou, eu quero que você explique para o público, né? Como é que desde os 6 anos de idade tu prega na igreja, você que tem 26 anos de idade, né? Sim. 26 anos de idade, na Assembleia de Deus de Belfort Roxo também, né? Queria que você explicasse para o público como é que é isso. Claro, gente, para Deus nada é impossível. Eu não me surpreendo com isso. Eu falo isso para as pessoas. Eu estou bancando o advogado, não vou falar do diabo, porque aqui não cabe diabo, tá? Mas o advogado do vizinho, vai. Eu estou bancando o advogado do vizinho, do curioso, do cara que fala que. O incrédulo, vai, o advogado do incrédulo, vamos colocar melhor assim, né? O cara vai falar, tá louco, o cara tem 6 anos pregando, como é que é isso? Tá, as coisas de Deus não se explica. Tá certo? Deus quer, acabou, vai ser feito. Mas explica aí, como é que é isso? Então, 6 anos foi quando eu comecei a ministrar nas igrejas. Nós íamos para o culto e meu pai, minha mãe, sempre em frente de batalha, sempre em frente de culto, de libertação. E minha mãe, claro que as lembranças são vagas, mas minha mãe chegava em casa, eu fazia o culto com a minha irmã. A gente fazia o culto doméstico. E eu sempre queria ser o pregador pastor, sempre falava. Aí minha mãe até comprou a época, lembra do DVD que tinha um karaokê? Aí colocava o microfone e a gente falava no DVD. E eu queria só eu falar. Aí eu cheguei no culto, coloquei minha irmã no banco. Tu vai ficar no banco que vai falar que agora é só eu. E a gente sempre teve essa brincadeira de fazer culto e tudo mais. Até que um dia perguntaram ao meu pai, seu filho prega? Meu pai disse sim. Meu pai sempre investidor do meu ministério. Sim. Ele vai pregar lá? Vai sim. No pastor Edmilson, que Deus já o levou. Chegando lá, antes de ir, minha mãe sentava comigo e sempre leu histórias. Eu acho que isso é legal. Tenho meu filho, eu sempre conto histórias para ele da Bíblia. E ele vai idealizando aquela história. E aí, quando ele cresce, ele já fica familiarizado e continua. Então, ela explicava para mim, você vai pregar sobre Samuel, vou te explicar quem é Samuel. E aí, ela conversando comigo, ela montava o esboçozinho e ela falava comigo, eu entendia a história, ela lendo, ela tinha um trabalho de ler, lia a história toda e passava para mim a história.
Chegou na igreja, eu reproduzia aquilo e claro que entrava o Espírito Santo. E a gente ia na igreja, aí no primeiro culto que eu preguei, meu pai disse que eu não alcançava o púlpito. O que ele fez? Os irmãos colocaram na cadeira e me colocaram em cima. Eu lá, paz do Senhor, irmãos. E comecei a falar. Meu pai disse que naquele dia a igreja toda chorou. A igreja toda chorou. Não me pergunto o que eu preguei, que eu não lembro. Não vou saber o que preguei. Mas tu tem alguma memória afetiva? Eu tenho a memória do meu pai me levando nas igrejas e puxando meu paletó. Porque ele dizia assim, quando eu puxar o seu paletó, acabou a hora de pregar. Aí teve um dia até que a gente lá pregando, ele foi lá e puxou meu paletó. Aí eu olhei para ele, mas pai, eu acabei de falar, já acabou. Pastor, deixa o menino falar, deixa o menino falar. E a gente começou, e falávamos. Então, assim, desde 6 anos. É claro que quando a gente foi lendo, a gente foi começando a ter uma ideia melhor um pouco do texto. E teve até nessas experiências, eu tinha 10 anos. Fui ministrar numa igreja, Marcos, era culto de criança, e eu fui falar sobre Zaqueu. E na hora de referir-se a Zaqueu, eu disse assim, e o Senhor disse, Davi, desce depressa, porque hoje me vem pousar em sua casa. Aí o pastor, meu pai atrás de mim, Zaqueu. E eu, Davi, desce depressa, que hoje me vem pousar em sua casa. Aí meu pai gritou, é Zaqueu. Meu pai atrás, Zaqueu. Aí eu disse, Davi, desce, porque chegou a hora de Zaqueu subir nessa árvore. Então, assim, errando, aprendendo, nós sempre tivemos essa convivência. Aos 10 anos, eu fui separado para ser líder de adolescente da igreja que eu era, com 10 anos, e já ajudava no grupo das crianças. Aos 12, eu dirigia vigília. Já tive um ministério já novo, e não me arrependo. Aos 12 anos, antes de ser batizado, uma semana antes, eu queria ser batizado no Espírito Santo, no falar em línguas, para quem acredita. E como um bom assembleano, desde pequeno, eu pedindo a Deus para que fosse batizado antes de passar nas águas. E uma semana antes, a gente fazendo um culto doméstico lá em casa, minha mãe foi orar com meu pai e ela me chamou no quarto. Quando eu entrei no quarto, Daniel, eu já senti uma atmosfera diferente. Já senti o meu corpo arrepiar por inteiro. E é uma sensação indescritível. Nada se compara àquela sensação de sentir a presença de Deus. Quando eu cheguei, Marcos, no quarto, que eu entrei, minha mãe disse assim, o Senhor quer te batizar com o Espírito Santo. Naquele momento eu comecei a falar em línguas estranhas. Fui batizado, faltando uma semana, eu pedi a Deus, Senhor, eu não quero descer as águas sem antes ser batizado com o Espírito Santo, não falar em línguas. E assim ocorreu, então tudo foi muito precoce. A gente começou a trabalhar na UMAD, foi um pouco da nossa caminhada. Então esse pregar desde os 6 anos foi minha mãe investindo, porque eu não sabia ler. Mas eu sabia que algo ali era diferenciado. Minha mãe tinha um cuidado comigo tão grande, ela não deixava assistir a Rede Globo na época. Ela já falava, olha, isso aqui não é de Deus. Alô, meus amigos, o momento do business no canal Daniel Dias, de quem ajuda a manter o canal, hein? Claro que eu tô falando do meu amigo, meu irmão, o meu parceiro Carlos. E o que o Carlos tem? Celebridade Motopeças e Borracharia. Tu tem moto? Tem? Então, meu amigo, vai no lugar certo. Celebridade Motopeças e Borracharia, na rua Aristides Lobo, 219, no Rio Comprido, região central do Rio de Janeiro. Aberto todos os dias, de segunda a sábado, das 8 horas às 18 horas. E aos domingos, a única que abre aos domingos, das 9 às 14 horas. O telefone para contato é o 21 979 3863 16, 21 979 3863 16. Fala que assistiu aqui no canal Daniel Dias, vai ganhar um baita de um desconto. Ela não deixava eu ir para determinadas festas, sentar com alguns amigos. Mãe, eu quero soltar pipa, não sei soltar pipa até hoje. Porque aquela época da Assembleia lá atrás era pesado, não podia nada, jogar bola. Então eu tinha essa privação, que não me matou, não me trouxe trauma, me deixou crente, enraizado. Então, essa resposta seria que desde 6 anos, mesmo sem saber ler, a minha mãe investiu em mim. Eu gostava daquele ambiente, eu gostava de pregar. E na primeira mensagem, meu pai falou que eu ganhei uma primeira alma. Uma irmã veio chorando. E aí ela dizia no final do culto que ela sentiu algo diferente. Então, acho que a unção de Deus, ela vai levar você a locais que nenhum conhecimento humano vai te levar. A prova disso é isso aqui. Você poderia chamar tantas outras pessoas, não temos contato, não temos convívio. Eu não te mandei um DVD meu, me leva lá. Aconteceu como tinha que acontecer. Então, a unção de Deus, ela te coloca em lugares, mas não para que o teu nome brilhe. Porque se você vê, uma estrela guiou até os Reis Magos, mas a estrela estava sinalizando a Deus, a Jesus Cristo que estava nascendo.
Então não sou eu, é quem eu mostro. Quando chega em mim, eu digo, não é meu, é dele. Então a glória é dele. Então a resposta dos 6 anos seria um investimento que a minha mãe teve para que eu pudesse estar hoje ministrando, inclusive um beijo para ela, missionária Eliane. A tua mãe, tu não explicou isso pro público, né? A tua mãe e teu pai são pregadores também, né? Sim, a minha mãe, ela também ministra no estado na Alfadege. Hoje meu pai é pastor de uma igreja, ele está como pastor interino, ele é pastor, a minha mãe também o auxilia como missionário, então é desde pequeno nessa rotatória, nessa coisa. Para você ter ideia, segunda-feira nós estávamos na hora nona, oração à nona e oração às 3 da tarde. Na terça-feira, ela dirigia na segunda. Então, todas as irmãs que eram muito unidas iam na segunda-feira. Só que para cada irmã que visitou, tinha uma hora nona para ir. Ezequiel, que está aqui até a gente conosco, a gente sempre também foi criado, enraizado, fomos criados na mesma igreja. Então, na terça-feira, a gente tinha que visitar a irmã que foi na segunda. Mas na quarta tinha outra irmã. Na quinta tinha outra irmã. Na sexta... Então, eu fui criado nesse ambiente. Então, nesse ambiente, eu aprendi a tocar pandeiro, aprendi a tocar bateria, porque a Assembleia de Deus é assim. Você vai pegando as coisas e aquele movimento foi me atraindo de uma forma. E eu comecei a ver a mensagem como algo bom. Porque hoje, se você olhar a nossa garotada quer ser médico, quer ser bombeiro, quer ser design gráfico. E eu não acho errado, tem que ser mesmo. Mas dificilmente você vê alguém falar assim, eu quero ser pastor. Eu quero investir nas comunidades. Você não vê mais a galera, porque a retaliação do tempo presente é tão grande que ela não mais almeja aquilo ali. As crianças hoje com 6 anos, com 7 anos, estão no TikTok fazendo dancinha, sensualizando, uma coisa que eu prego totalmente contra. A criança, ela pega o celular, fica vibrado no celular o tempo todo, aquela coisa ali, e não se tem mais o contato com Deus, não tem mais o culto doméstico. Então, o que me trouxe lá atrás, uma raiz para hoje, estar de pé e passar pelo que passei, a mesma coisa que aconteceu com o Marcos, foi esse culto doméstico e esse investimento dos meus pais. Não em dinheiro, valor monetário, em vídeo. Meu pai nunca chegou, vou gravar um vídeo aqui para você bombar, não. Sempre, vamos orar? Minha mãe é mulher de oração. E tudo que acontecia lá em casa, o que acontece, a minha mãe, ela sempre dizia, vamos orar. Então, eu aprendi lá em casa. Primeira coisa que a gente faz não é bater, não é discutir, vamos orar. E, às vezes, até para o meu pai, o controle de Deus lá em casa era tão absurdo que até para a gente, muitas das vezes, mudar de casa, vamos orar, porque Deus vai falar que sim ou não. Então, o controle é absurdo. Mas a verdade é isso. A gente é que botar nossos bois na frente dos carros. Exatamente. Né? A realidade, o carro na frente dos bois, né? Me corrigindo aqui. Mas a realidade é essa. Nós tínhamos que botar em tudo que fizéssemos Deus na frente. E além de tudo, irmão? Né? Em tudo mesmo. Não é tudo mais ou menos. Não, é tudo. Tudo. Aí a coisa vai bem. Né? Mas as pessoas realmente... não, mas isso é um plano que eu quero e eu, poxa, eu não vou nem perguntar para Deus que eu tenho medo dele me responder que não. Né? E vai no teu plano e se dá mal no final, né? E a irmã Germi lá da igreja, o senhor hoje já a recolheu, 40 anos de oração. Teve um dia que eu cheguei desanimadão, Marcos, na igreja. Cheguei lá desanimadão, sentei, falei, irmã Germi, eu ouvi ela muito na ceia. Eu falei, irmã Germi, eu tô todo desanimado. Ela, meu filho, sabe o que acontece? Quando orávamos mais, chorávamos menos. Hoje estamos orando menos. E chorando mais. É a oração. É verdade. É a oração. E Eliane é o nome da tua mãe? Isso. Dona Eliane, deixa eu contar um segredo pra senhora. Sou seu fã, porque a senhora na hora certa falou que a Globo é do capeta! Isso já lá atrás. Gostei desse hein? Desenho, Big Brother lá em casa nunca entrou. Eu não tô falando assim de falsa modéstia, porque é modinha da época, não. Ela nunca deixou que entrasse. O que a Globo pregou de bom para as famílias brasileiras? O que a Globo... Eu te pergunto, você que está me assistindo, deixa aí no comentário. O que a Globo mostrou de bom, de eficaz para a família brasileira? Que foi enganada há tantos anos, surrupiada há tantos anos. Nem o jornal. Esse jornal funeral aí, na época do Bolsonaro, era jornal funeral. Agora é um jornal normal, né? Agora não morre mais ninguém. Morria na época do Bolsonaro. Então, contavam mortos e tudo mais. Então, é tendencioso, né? É uma emissora realmente que tem um pacto com Satanás. Olha, é absurdo. Com certeza. Quando falavam isso na época deles... é crente, é maluco, é doido. Hoje, até os patriotas que não são cristãos,
que preservam o cristianismo, mas não são pessoas que vão para a igreja, até eles falam que a emissora é uma emissora do mal, é uma emissora do capeta. Incrível. Tu vê que até as pessoas mais ignorantes no cristianismo hoje falam a mesma coisa que lá atrás o crente, vamos dizer assim, o habitolado, né, que chamavam eles, né, falava. Então, tu vê, a gente tem que dar um pouquinho mais de valor para as coisas de Deus, um pouquinho não, um tantão a mais, tá certo? Que a gente vai melhorar na vida. Mas vamos lá. Então tá respondido para vocês? Convenceu? Por que o cara pregava aos 6 anos? Convenceu que Deus faz o que ele bem entende e que ele é soberano? E que a vontade dele prevalece? Então, beleza. Ué, agora vamos lá, Marcos. Deixar uma pergunta para você aqui agora. Aí depois, para acabar esse bloco aqui, você canta mais uma música aí. Beleza? O cristão e a música secular. Como é que tu vê os cantores evangélicos, se eles podem ou não cantar músicas mundanas? Então, é uma pergunta bem polêmica, né? Porque hoje... O canal é polêmico. Então, já começa por aí. Hoje em dia, né, a gente ouve nada a ver isso, nada a ver aquilo, é só uma canção. É só uma canção que eu posso cantar para minha namorada, cantar para minha esposa, não tem nada a ver. E assim, eu já fui mais jovem, já fui adolescente. Tá quantos anos agora, Marcos? A gente está caminhando aí para os 30, tá caminhando. Certo. E a gente já fui mais novo, eu também achava, é só uma música. Mas a gente sempre envolvido com as músicas de Deus na nossa igreja, né, cantando, ministrando. E até que a gente, né, como o Everton acabou de citar, a gente é separado, não adianta, escolhido, muitos são chamados, poucos são escolhidos. E a gente sempre foi separado, fazendo as coisas, buscando, né, fazer as coisas corretas para Deus, se separar para a gente ter o que oferecer, mas como oferecer sem ter para dar. Então, para a gente ter para dar, a gente tem que renunciar a muita coisa. E foi quando a gente, estudando a palavra, Deus, um certo dia, me revelou, me trouxe uma revelação em si. E, se eu não me engano, é lá em Isaías, capítulo 14, se eu não me engano, versículo 11, que cita quando o diabo, né, o inimigo, foi expulso do céu. E, para quem não sabe aí, não chegou a conhecer essa parte da Bíblia, o diabo era uma das maiores pessoas que cuidava da música lá no reino dos céus, né? Ele era o dono, o regente do grande coral lá do céu, até ele ser expulso. E quando ele foi expulso do reino de Deus, ele caiu aqui na terra, a Bíblia não cita que o dom da música foi tirado dele. Não fala. Só diz que ele foi expulso, claro. Deus humilhou ele, expulsou ele junto com os outros demônios, mas o dom da música, da musicalidade em si, veio com ele. Então, daí já deixa bem claro. Não tem como negociar. É adoração inegociável. Ou você canta a música de Deus, ou você canta a música do inferno. Porque a música veio com ele. Então, você tem que saber discernir isso. Então, eu acho que você tem que saber separar. Essa aqui é a música de Deus. Vou cantar a música de Deus. Essa aqui é uma música mundana. A música é música secular, né? Então, você tem que saber separar isso aí, porque existe. Talvez você já tá falando besteira, mas não tô. Se você pesquisar, se você olhar, existem coisas escondidas através de uma introdução mundana. Existem impactos feitos atrás disso. Tem músicas que você ouve uma vez, uma introdução que você ouve, mas você quer ficar... Por quê? Porque isso aí são pactos feitos com o inimigo, feitos com o diabo. Tem coisas escondidas atrás disso. Então, eu não acho certo uma pessoa que se diz crente, uma pessoa que se diz cantor gospel, cantar música de Deus na igreja e chegar, fui convidado para cantar num casamento, vou cantar essa música que não tem nada a ver. Não. Eu posso estar falando algo que vai te entristecer, que vai, nada a ver, tá querendo ser certinho demais, tá querendo ser santo demais. Não é isso. É meu posicionamento, eu trouxe base bíblica para isso. Se você for lá, pode pesquisar. O dom da música não foi tirado do inimigo. Ele trouxe com ele. Então, ele, daquilo que ele mais sabia, ele usa para atrair pessoas, atrair almas para o inferno, almas para aonde ele habita. Então, se você pesquisar a música de Deus,
é uma coisa e a música do diabo, a música do inferno, a música mundana é outra coisa. Então essa questão do nada a ver não tem nada a ver. Tem algo muito e tem muito a ver. Então, Até porque quando tu fala de que o dom continua com ele, o Deus é o oposto do Satanás, né? O dom que Deus te dá, ele não tira. O dom que Deus te dá, ele não tira. Deus me deu o dom da comunicação. Eu perambulei no mundo muito tempo e continuei com o mesmo dom de comunicação. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus não é um Deus de tomar lá da cá, um Deus de barganhar, um Deus de tô de mal, então você vai ver, tiro. Não existe isso em Deus. Ele te deu, tá dado. Você usa da forma como você quiser, ou pro bem ou pro mal. Depois também se acerta da forma como você tem que acertar, né? O que você plantou pro bem vai acertar, o que você plantou pro mal vai acertar. Agora, o demônio, sim, é esse tipo de cara, esse tipo de sujeito, que te dá uma coisa e te tira. Te tira com juros, correções monetárias. Então, o que ele falou realmente é pertinente, né? Que o demônio caiu com o dom da música e continuou com o dom, porque Deus não é um Deus de tirar o que ele te dá, né? Mas, então, é isso que você tem para falar sobre a música mundana. A tua visão é essa. Não, é um E alerta. segundo a Bíblia também, né? Sim, é um Como a gente estava sim. falando, segundo a reta justiça. Né? É um alerta em si que a gente quer trazer, né, para as pessoas que acham que não tem nada a ver. Ah, você fala isso porque você é crente, você foi criado na igreja, mas para mim, talvez, entrei para a igreja agora, não tem nada a ver. Então, um alerta para você estudar mais, pesquisar mais sobre isso. Talvez você tá aí colocando música no celular, na sua casa, que não é bom, tá atraindo coisas ruins, tá atraindo traição, tá atraindo adultério, tá atraindo coisas ruins para os seus filhos. Entende? Mas tem tanta música boa, gospel, coloca lá Marcos Roberto em tua presença. Tanta coisa boa para você ouvir, coloca aí música gospel, músicas de Deus, que vai te fazer o bem. Não precisa ficar cantando, ouvindo só música secular. Entende? Eu acho que não cabe a um cristão ficar, né? Ou você é ou não é. Entende? Não existe meio termo para Deus. Não existe os mornos. Deus vomita os mornos. Tá certo? Então, após isso aí, canta uma música para a gente terminar esse bloco aí, né? Ou parte de uma música aí que explica rapidinho a origem dessa música, para não se alongar muito. Então, a partir disso, eu quero te encorajar a entender que o controle, independente da situação que você esteja passando, independente da dificuldade a qual você esteja vivendo, o controle ainda permanece nas mãos do Todo-Poderoso, porque Ele é o dono de tudo, ele é o que te sustenta, Ele é a base da sua vida, Ele é a base, Ele tem que ser o pilar da sua vida. Então, que você venha ficar com esse louvor que diz assim, ó: eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Não perdi o controle, não. Não perdi o controle, não. A sua história já estava escrita e eu não perdi o controle, não. Não perdi o controle, não. Não perdi o controle, não. Só parece que é o fim que vai morrer. O desespero tomou conta do seu coração. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi, não. O controle, não. Então que você venha entender essa mensagem através desse louvor, que independente das dificuldades, aquilo tem que ser levantado para te fazer desanimar, te fazer desistir. Só entregue no altar, só peça a Deus força para você continuar a caminhada e finalizar esse caminho ao qual o Senhor projetou, que nasceu no coração de Deus. Você não veio ao mundo em vão, você não é só mais um, você é escolhido do Senhor e o controle ainda permanece no mundo de Deus. Você vai ficar com essa palavra em nome de Jesus. Amém. Essa música, então, é Não Perdi o Controle, não? Não perdi o controle. Então, busca lá, tá? Não Perdi o Controle, não. O meu editor vai colocar um trechinho também em cada bloco das marcas, das canções, tá? Para vocês ficarem mais familiarizados. Beleza? Gostou? Deixa like. Gostou? Deixa mensagem. Não gostou? Deixa dislike. Não gostou? Deixa mensagem me xingando. Brincadeira. Tá certo, meu irmão? Paz do Senhor para você. Terceiro bloco, a gente vai estar falando com o Everton, né? O Everton, ele vai se meter numa polêmicazinha aqui agora, que para ele foi light até agora, né?
vamos ter que deixar ele um pouquinho mais agora apertado, né? Os finais dos tempos, né? Apocalipse, tribulação, esse tipo de coisa a gente vai falar no próximo bloco. E com o Marcos, a gente vai perguntar para ele o que ele acha das igrejas mais liberais no dia de hoje, se é que vocês me entendem, igrejas que permitem tatuagens, roupas curtas, costumes, entre outros. Beleza? Bom demais vai ser, né? Quero você no terceiro bloco comigo. Tamo junto.